Queridos irmãos, peço para abrirem as vossas Bíblias. O culto infantil das crianças vai começar. Gostava de dizer que na semana da Páscoa nós temos também a EBF, de 11 a 13, do dia 11 ao dia 13. A EBF, Escola Bíblica de Férias, tem como objetivo a evangelização de crianças. E nós queremos ter aqui um tempo em que as nossas crianças e os amigos das nossas crianças possam vir brincar e ouvir a palavra de Deus. A EBF também é um motivo de oração para nós. Primeiro livro, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Vamos pedir ao Senhor que nos fale através da sua palavra. É isso, Senhor, que nós queremos, que ao ler a tua palavra, que tu nos abençoes e que tu nos fales. Queremos ouvir o teu Santo Espírito, Senhor. Por isso nós pedimos que todo o impedimento, Senhor, seja quebrado, Senhor, e que a tua palavra seja sentida em nós. A tua honra, a tua glória, para resplandecer a tua beleza entre nós. Em Cristo nós oramos. Amém. Paulo chega a Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Se quiserem acompanhar a plantação da igreja de Corinto, podem ler o capítulo 18 de Atos. Naquele tempo, ele plantou a igreja ali naquela cidade, uma importante cidade do Império, e ficou cerca de 18 meses, 1 ano e meio. Corinto era uma cidade à semelhança de Roma, Éfeso, Alexandria, uma cidade grande. Era uma cidade também jovem, ela tinha sido reconstruída em 46 a.C., depois de ter estado 100 anos em ruínas com a invasão do Império Romano. Era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, uma cidade com muito comércio. Em Corinto havia um dos principais portos do Império Romano, Cencreia. Por isso, a cidade de Corinto, ela recebia pessoas de todo o Império e todos os dias. Evangelizar Corinto seria criar as condições para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo, por todo o Império Romano. A cidade era conhecida pela sabedoria, a cidade grega, pelas discussões filosóficas. Era costume homens irem para as praças discutir, argumentar sobre a sabedoria dos grandes filósofos, apreciavam os bons oradores. Era uma cidade de nível intelectual bastante alto, bastante elevado. Mas também a cidade de Corinto, moralmente, era uma cidade podre. O ambiente era podre. Havia uma devassidão grande. A deusa Afrodite, a deusa do amor, que tinha o seu templo na Acrópole, no topo de Corinto, no topo do monte, contava com 1000 sacerdotisas, 1000 prostitutas sagradas. Essas prostitutas à noite desciam do templo e vinham para a cidade e davam-se aos marinheiros, aos comerciantes.
Além disto, havia também o culto a Apolo, e Apolo era o Deus que representava a beleza do homem. E a adoração a este Deus levava a que os homens se entregassem à homossexualidade. Havia uma expressão no Império que era viver como um Corinto, ou como um coríntio. E isso significava viver bêbado, viver a imoralidade, viver a corrupção moral, viver o desregramento. E Paulo decide ir à cidade do pecado e plantar ali uma igreja. E não foi fácil. Paulo sofreu a contestação dos filósofos gregos, dos judeus. Havia uma sinagoga e havia muitos judeus que não admitiam que o Messias que Paulo falava, o Cristo, o Messias esperado, fosse o filho de um carpinteiro morto numa cruz romana. Isso era inconcebível para eles. E depois da igreja plantada, muitos crentes, ou alguns falsos apóstolos, contestaram a autoridade de Paulo, o apostolado de Paulo. Então, o tempo que Paulo teve em Corinto não foi fácil. E o problema por base, ou um dos problemas da sociedade de Corinto e da igreja, era o orgulho, a vaidade, a exaltação dos homens. E o orgulho provocava divisões na igreja. O orgulho levava aqueles supostos apóstolos a contestarem a autoridade do apóstolo de Jesus Cristo, Paulo. Mas o Evangelho puro, não permite soberba qualquer tipo de vaidade. Capítulo 1, já vamos ao capítulo 2. Paulo começa então a mostrar-lhes a postura que eles deveriam ter ao estarem diante de Deus e ao servirem ao Senhor. Capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, ou seja, Paulo vai lembrá-los quem eles eram. Supostamente arrogantes agora, mas Paulo vai lembrá-los e diz assim: Irmãos, reparai vós, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E querem saber quem eram estes homens? Paulo fala destas pessoas que supostamente agora eram grandes, ou grandes senhores, ou que se julgavam grandes crentes, grandes cristãos, e que procuravam ensinar outros. Paulo fala deles. Peço que abram no capítulo 6. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Então, estas pessoas que eram crentes agora tinham tido estas vidas. Eram pecadores.
não é por mérito humano, meus queridos, que nós somos salvos. Repetimos isto constantemente, mas é uma verdade essencial do Evangelho. Foi graças a Deus que fomos salvos. Foi graças a Deus, à misericórdia e à graça de Cristo, que os coríntios daquela igreja eram pessoas salvas. Como o mesmo acontece com nós hoje. Foi pela graça de Deus que nós somos salvos, que somos cristãos. É pelo favor de Deus, e um favor que nós não merecemos e jamais algum dia o vamos merecer. Por isso, o que Paulo vai dizer a esta igreja é que é preciso guardar o coração humilde. É preciso guardar o coração. E diz, Deus escolheu, versículo 27, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E é assim que a Bíblia nos apresenta. Olha, vejamos, talvez em Israel tivesse feito sentido Jesus ter escolhido para seus discípulos os doutores da lei, os fariseus, os grandes mestres. E Jesus escolheu homens simples, pessoas como Paulo, ou como Pedro, que pregavam com autoridade e levavam milhares e milhares de pessoas ao encontro com o Senhor Deus. Talvez fizesse sentido que Jesus tivesse entrado para assumir que era aquele que vinha em nome do Senhor, tivesse entrado com um poderoso cavalo e um poderoso exército, não é? Com toda a pompa e circunstâncias, e como ouvimos ainda hoje, Jesus entrou num burro, um jovem burro, sozinho, desarmado, com as pessoas então a reconhecerem. Podia fazer sentido, talvez em Israel e se calhar para nós hoje, que o Filho de Deus tivesse nascido num palácio, numa família poderosa, com todas as comodidades, com proteção, mas o Filho de Deus, ele nasceu na família de um carpinteiro e de uma mulher que ficou mal falada. Nasceu num curral de animais, cresceu numa marcenaria. Foi isto que Deus escolheu. Hoje as pessoas continuam a querer um bom nome, um grande status, um status de privilégio, um emprego de prestígio, capacidade financeira que lhes dê possibilidade para comprar muitas coisas. É isto que as pessoas gostam. Poder de influência, fama, liderança, prazer, conforto. A sociedade está toda cheia disto, mas isto não tem nada a ver com o reino dos céus. Não quer dizer que essas coisas sejam más, mas quando vivemos para elas, não estamos a viver o reino dos céus. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém se vanglorie da sua presença. E Paulo ensina esta postura aos coríntios. E curiosamente Paulo vai usar o seu exemplo, porque ele tinha guardado o seu coração da vaidade e do orgulho. Vamos ao capítulo 2. Irmãos, capítulo 2 de Coríntios, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi haver entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo diz, quando fui ter convosco, quando cheguei a Corinto, anunciei-vos o testemunho de Deus. Quando vos ensinei sobre o Deus maravilhoso, quando vos ensinei o caráter e a obra de Deus, quando fui ter convosco, anunciei-vos o testemunho de Deus. E ele diz, na parte B, não o fiz com ostentação ou linguagem de sabedoria. Paulo não usou uma linguagem cheia de vaidade, de uma suposta sabedoria, não teve aquela intelectual,
dada em Corinto. Podia fazê-lo. Paulo podia tê-lo feito. Paulo tinha conhecimento ao nível de hoje de um professor catedrático. Era conhecedor da filosofia grega e da retórica. As cartas de Paulo são de um nível literário de excelência, de um melhor que o mundo conhece. Ele podia ter angariado um clube de fãs em Corinto. Mas para Paulo, o importante era mostrar Cristo. O testemunho de Deus era a essência. Não havia qualquer desejo de mostrar o seu conhecimento, as suas capacidades, o seu poder de argumentação. Ele podia falar em latim, podia falar em hebraico ou em grego, mas não era essa a motivação dele. Podia ter usado uma linguagem cara, excelência, que ostentasse a sua pessoa, as suas capacidades, o seu conhecimento. Ele estava ali na cidade da sabedoria. Mas para Paulo isso era despropositado. A linguagem de Paulo, ao contrário dos sofistas, era simples, à semelhança da linguagem de Jesus Cristo, que, sendo profunda, era entendida por intelectuais e por analfabetos. O importante era Cristo, a mensagem da cruz. Como diz no versículo 24, capítulo 1, Jesus crucificado. Então, Paulo chega aos Coríntios para que eles conhecessem o testemunho de Deus, não as suas capacidades, não os seus conhecimentos. Versículo 2, porque decidi, parem nesta palavra, decidi nada saber entre vós. Ou seja, foi uma decisão de Paulo. Paulo colocou a sua postura como um dado adquirido, como um princípio, como uma escolha. Eu decidi nada saber entre vós. Paulo não queria ser um sofista, um sublime orador, nem queria a admiração das pessoas. A postura de Paulo em Corinto era para dar a conhecer o testemunho de Deus. Então guardou o seu coração, guardou a sua postura da dominante soberba que existia em Corinto e na igreja. A mensagem que levava era suficiente, era poderosa, porque transformava vidas, porque trazia salvação. Aos romanos, ele disse: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo demonstrava o testemunho de Deus, a pregação do Evangelho com vidas transformadas. O líder da sinagoga em Corinto chamava-se Crispo. E se nós lermos lá no capítulo 18, vamos ver que Crispo aceitou o Senhor Jesus como Messias, como o seu Salvador. Ele e toda a sua casa. Era para isso que Paulo estava ali. Era para isso, para que a obra de Deus fizesse efeito na vida das pessoas e as trouxesse à salvação. Não foi fácil para Paulo. Também, lá no capítulo 18, nós vemos que Deus falou a Paulo numa revelação ou numa visão. E as coisas deviam estar bem difíceis. E Deus diz a Paulo: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo foi suportado pela graça de Deus. Paulo estava a dizer aos Coríntios, era o seguinte: olha, eu estive convosco para vos anunciar Deus. Olha, eu não sou grande coisa, mas a mensagem que eu trago, ela é poderosa, porque ela transforma vidas. Paulo estava a dizer assim: olha, eu sou uma espécie de instrumento teu, de um instrumento do Senhor, eu sou um ventríloco, aquele que fala em nome do Senhor, mas a mensagem é toda de cima, é toda de Deus. Quando ele diz a demonstração do Espírito, e versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Não foram argumentos lógicos, não foram ideias organizadas segundo a retórica grega, não foi filosofia, nem tampouco religião, mas foi a demonstração do Espírito e de poder. E a palavra demonstração é interessante porque ela revela a ideia de que alguém vai demonstrar perante a corte uma prova fidedigna. Ou seja, Paulo está a dizer que, olha, a prova mais rigorosa, a prova mais séria, a prova mais fidedigna, foi demonstrado o Espírito e de poder. Uma demonstração do Espírito e de poder. O poder que libertava endemoniados, o poder que curava doentes, transformava homens religiosos cruéis, sanguinários, como Saulo de Tarso, num homem santo, amoroso e possivelmente o maior missionário da Igreja de todos os tempos. É este Evangelho. O poder que transforma vidas de pessoas egoístas em pessoas altruístas, de pessoas cruéis em pessoas amorosas, de pessoas adúlteras, em homens e mulheres honrados, em pais e mães de família. Este é o poder do Evangelho. O Espírito que dá vida espiritual aos homens atrai-os a Jesus Cristo e transforma-os com o caráter do próprio Jesus Cristo. É este poder que Paulo estava a pregar. E a razão de ser de tudo isto está no versículo 5. E diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não estava preocupado em falar bonito, em ser admirado. Ele queria ver vidas rendidas a Deus, gozando a vida abundante de Jesus Cristo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem era esta: fosse onde fosse, em Éfeso, em Roma ou em Corinto, Paulo queria dar a conhecer o Senhor. Os judeus sentiam-se superiores por causa da aliança de Abraão. Os gregos sentiam-se superiores por causa do conhecimento dos filósofos. Mas Paulo pregava a cruz. A cruz não era atrativa, para aqueles homens era escândalo, era loucura. Na cruz, o Deus encarnado entregou-se por todos nós. Foi submisso, foi obediente, assumiu a condenação dos homens. E fê-lo por amor, porque não havia outra solução para todos nós. A cruz revela dor, a cruz revela agonia extrema, sofrimento atroz, mas a cruz também revela o amor perfeito de Deus. Na cruz, Jesus foi rejeitado pelos homens enquanto os amava e criava as condições para os receberem por toda a eternidade. Por isso, quando olhamos para a cruz, sentimos tristeza, sofrimento. O sofrimento de Jesus nos magoa, mas temos que sentir também muita gratidão, porque foi ali que fomos salvos. Por isso Paulo dizia, não tinha outra mensagem a não ser Cristo crucificado. Não se fazia sentido pavanear-se em Corinto com a sua sabedoria, quando tinha uma mensagem a pregar. Capítulo 3, versículo 5. A igreja não tinha percebido isto. Vejam, por favor. Eles admiravam o homem, as pessoas, os instrumentos. E Paulo diz-lhes assim, capítulo 3, quem é Apolo e quem é Paulo? Serves por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A obra faz com pessoas, porém, não são as pessoas que garantem os milagres. A transformação de vida é o poder que vem de Deus. Nunca ninguém aqui converteu uma pessoa que fosse. E todas as pessoas que ajudámos a ir à salvação foi o Espírito Santo que as convenceu do pecado.
da justiça, do juízo. O crescimento veio de Deus. Então, meus queridos, para terminar, na nossa maneira de viver, nós devemos procurar Deus. Nós procuramos revelar Deus em nós. Nas nossas vidas, as nossas vidas devem revelar quem nos salvou. O foco não somos nós, é o próprio Deus. Devemos chamar a atenção para o nosso Deus. Vou-vos contar uma pequena história que aconteceu comigo. Um dia destes, que já há uns tempos, comprar uma palete de leite lá para casa. Já pensei em comprar uma vaca, mas não tenho onde a pôr, então vou às paletes. E estava a comprar uma palete de leite. Um dia, muito rápido, sei que já, um dia abro a porta do porta-bagagens do meu carro e comprei leite para 15 dias, até o que estava cheio de paletes de leite. Passa uma criança do infantário por mim e pergunta assim: o senhor é o senhor do leite da minha escola? Então eu vou comprar a palete de leite e quando dou conta, saio do supermercado e dou conta que a mulher enganou-se no troco. Mas enganou-se dando-me mais dinheiro. E eu pensei, olha que bom. Não pensei. Eu vou atrás e eu digo à senhora: a senhora enganou-se no troco. Ela faz uma cara feia, muda de tom de voz. Ele diz: ai, foi? Sim. E eu digo-lhe: a senhora deu-me dinheiro a mais. Então, eu explico-lhe e tal: a senhora deu-me estes euros a mais, e a pessoa, eu devolvo, e a senhora diz assim: já não há pessoas assim. E eu fiquei contente. E vim-me embora. Quando vinha pelo caminho, comecei a ficar triste. Porquê? Porque, apesar de eu ter feito uma coisa que era justa, que estava certa, eu passei por boa pessoa, por honesto. Passei por alguém digno de confiança, mas isto não é mau. O que é mau foi a minha resposta, porque eu fiquei com tudo isso para mim. E eu devia ter dito à senhora o seguinte: obrigado, mas foi Jesus que me ensinou a fazer assim. E o foco não era eu, e passava a ser o meu Jesus. Quando nós servimos é exatamente a mesma coisa, meus queridos. A atitude certa é como Paulo nos ensinou. Possamos nos esvaziar a nós mesmos de qualquer estado de exaltação ou de protagonismo. E que possamos assumir o compromisso, tomarmos a decisão de o que fizermos, fazermos para a honra do nosso Deus. E o nosso serviço, quando servimos, seja no que for, deve ser uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. Uma demonstração do testemunho de Deus. Creio que a ideia de ir a Cazombo fazer missões é exatamente isto. Qual é o objetivo? É enriquecer com as crianças de Cazombo? Nada disso. É fazer Deus conhecido. É levar Cristo crucificado. Levar o poder de Deus que transforma aquelas vidas em vidas santas, em filhas de Deus. Isto que é o objetivo. Enquanto igreja, nosso objetivo não é termos um culto maravilhoso, temos um louvor sublime, temos professores de excelência, tudo isso é bom e eu quero tudo isso. Mas o grande objetivo é fazermos conhecido o testemunho de Deus, é honrarmos o Senhor Deus, é darmos glórias ao Senhor Deus, é servirmos o Senhor Deus e falarmos às pessoas que há salvação em Jesus Cristo pelo amor de Deus. Esse é que é o grande objetivo. O fim não somos nós, o fim é a glória, é o louvor, é o testemunho do nosso Deus. Esse é que é o objetivo. Por isso eu faço um desafio a todos e faço a mim mesmo, que é o seguinte: a nossa vida tem sido... Quem é que tem estado no foco dos holofotes? Somos nós,
os nossos filhos, o nosso emprego, ou o foco dos holofotes tem sido a glória do nosso Deus. Se formos nós, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, seja quem for que esteja debaixo do foco, então está errado, porque só há alguém que pode estar debaixo do foco. E esse alguém é Deus. É Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus e não foi Deus que foi criado para a glória nossa. E o nosso desafio é este. Mas para que isto aconteça, cada dia quando acordamos, temos de tomar uma decisão de honrar o Senhor Deus acima de tudo e de todos. Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, nós damos-te graças por Jesus Cristo, porque também, à semelhança dos coríntios, nós tínhamos vidas completamente desregradas, podres, desvirtuadas da tua honra, da tua glória, Senhor. A nossa carne, o meio onde nós vivemos, não nos faz aproximar de ti, Senhor, mas o teu Santo Espírito, o teu poder, o teu amor em Jesus fez-nos ver a vida abundante que tu ofereces. E é a ti, Senhor Deus, que queremos dar honra e glória. És tu, Senhor, que tem que ser exaltado e glorificado na nossa vida, no nosso serviço, na vida da nossa igreja e naquilo que nós podemos fazer por todo o mundo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. E se alguma coisa na nossa vida está a ofuscar-te, está a ofuscar a tua glória, a tua vontade, Senhor, então vem e retira isso do nosso viver, para que tu cresças e nós diminuamos. É em Cristo, o Senhor Jesus. Agradecidos, nós oramos. Amém.